Como vocês falaram, é muito tema em cima. Não é do dia para a noite que você vai virar um quant e pronto. Eu quero ser aquilo. Às vezes o imediatismo é o que cansa as pessoas. Ver uma matéria, mas preciso ver aquilo, preciso ver modelos lineares, preciso ver cálculo estocástico, preciso ver aquilo. Precisa mesmo, sim. Senta, estuda, que com o tempo você vai ver que esse tempo que você gastou vai valer a pena mais para frente. Olá, seja muito bem-vindo ao TradingCast, o podcast da Trading com Dados. Eu me chamo João Gabriel, faço parte do time da Trading com Dados. E caso você não nos conheça, galera, nós somos uma empresa educacional que faz a ponte entre o mercado financeiro e ciência de dados. Então, se você curte mercado financeiro, programação, tecnologia, matemática, estatística, eu tenho certeza que você vai gostar do nosso conteúdo. Seja você avançado ou iniciante em programação ou em mercado financeiro, você é muito bem-vindo por aqui. Te convido a nos seguir no Instagram, @tradingcondados, e demais redes como Twitter, LinkedIn e Facebook. Neste episódio, trazemos a entrevista que tivemos com o William Rojas, que é Portfólio Manager na Asset do Bradesco. Já atuou também como analista quantitativo em outras casas. O William é natural da Colômbia, formado em matemática, com mestrado em estatística pela USP e doutorado também em estatística pela University of Chicago. Uma pessoa muito carismática e gente boa, que traz para nós um pouco de como é ser quant na prática. Além disso, você irá se surpreender quando ele fala sobre como chegar lá. Essa entrevista rolou durante nossa jornada Quant, em setembro de 2022. A entrevista foi conduzida pelo Vitor, Lucas e Arthur. Vamos nessa? A gente tem um convidado especial aqui, tá? Que faz parte lá da Bradesco Asset Management, o William Rojas, que vai falar justamente, né, como que trabalha o Quant na prática, que ferramentas utiliza, que modelos utiliza, para justamente trazer essa contextualização e mostrar que não é um bicho de 7 cabeças, certo? Que vocês também têm essa possibilidade de se tornarem analistas quantitativos, se tornar quant e cientistas de dados no mercado financeiro. Então, aí, Lucas, pode conduzir, trazer nosso convidado mais que especial. Boa noite, William, tudo bem? Boa noite, tudo bem? Obrigado pelo convite aí. Legal. Aí, William, basicamente aqui, eu acho que primeiro se apresenta para o pessoal, né? Então, o que você faz hoje em dia, né, sendo considerado aí um quant no mercado, sua formação, pode falar um pouquinho, a sua trajetória profissional em geral, acho que pode comentar para o pessoal quem é o William aí, e aí a gente vai trocando uma ideia depois e discutindo sobre o quant no dia a dia. Beleza. Bom, boa noite, pessoal. Eu sou o William Rojas. Não sei se todo mundo já me conhece aí, mas eu tenho já conversado com várias pessoas por aí que estão interessadas no mundo quant. Mas bora lá, para quem não me conhece, eu estudei matemática. Primeiro, eu sou colombiano, né? Estudei matemática de 2004 a 2010. Depois disso, eu comecei a fazer meus projetos a longo prazo, vamos dizer assim, para fazer um mestrado e um doutorado. E fiz a inscrição aqui no mestrado no IME-USP. Aí passei na prova de mestrado, aí comecei fazendo as disciplinas, fazendo as matérias, vendo tudo o que era necessário para cumprir com o título de mestre. E depois terminei minha dissertação e acabei com o mestrado. Aí depois disso eu fiquei naquela dúvida se eu continuava na carreira acadêmica ou ia para o mercado de trabalho, para o mercado financeiro, mas acabei me indo mais pela parte acadêmica a princípio, né? Aí comecei fazendo meu doutorado lá mesmo no IME-USP e aprendi a gostar bastante, sobretudo o escopo e as matérias que eram oferecidas. No meio desse caminho, eu tive uma oportunidade de fazer um doutorado sanduíche lá nos Estados Unidos, na The University of Chicago, onde eu tive o prazer e a honra de trabalhar com o professor Wright Tsai, e foi uma experiência enriquecedora demais, porque aprendi, como fala todo mundo aqui, a me virar sozinho
já que no doutorado você tem a oportunidade e tem que saber propor as suas técnicas e dar um aporte à ciência, que é a finalidade. E, após o retorno desse doutorado sanduíche, eu comecei a trabalhar no M Safra, uma asset pequena aqui do Safra, né? Trabalhei lá durante um ano. Depois disso, eu fui convidado para trabalhar no BTG Pactual, no banco. Fiquei uns 3 anos e meio, mais ou menos. Após isso, eu fui para Bradesco Asset, que no momento onde eu estou trabalhando como gestor de um fundo. Maravilha. E aí, toda essa trajetória profissional que você mencionou, ela foi pós o doutorado, né? E ela já foi na área quantitativa? Se quiser contar um pouquinho para a gente dessas passagens. No primeiro emprego que eu tive, que foi no Safra, eu comecei trabalhando na área quantitativa, entrei como analista quantitativo, e a gente trabalhava a parte de moedas, na qual eram criadas, ou já tinham sido criadas várias estratégias de moeda, e a gente estava meio que aprimorando elas e testando umas outras, também fazendo a validação dessas estratégias. Então, já comecei trabalhando nessa área especificamente. No banco BTG Pactual também comecei trabalhando especificamente com as mesas de front, na qual a gente desenvolvia várias estratégias, não somente para uma classe de produtos, sino para várias classes de produtos. Me refiro a classes de produtos como renda variável, renda fixa, etc. Perfeito. Maravilha. Legal. E aí, na sua experiência, acho que já dá para entrar um pouquinho mais na questão do doutorado, né? Como que ele te ajudou a entrar no mundo quant? É um doutorado que já foi voltado para essa área ou não? Você só teve um pouco mais de rigor científico e isso te ajudou no dia a dia como quant? Isso, e uma excelente pergunta. Às vezes a gente acha que o doutorado é totalmente teórico e que precisa seguir uma coisa totalmente fora da curva ou fora do mundo real. E não, eu sempre quis fazer uma coisa que eu pudesse aplicar à vida real. Eu falei assim, bom, mas essa matemática e estatística que eu aprendi durante toda a minha trajetória no doutorado, as matérias, tudo isso, deve ter alguma forma de eu poder aplicar isso no mundo real e ver isso palpável no dia a dia. Aí eu conversei com meus dois orientadores, com o professor Moretinho, o professor Tessai, e eu queria fazer alguma coisa aplicada, tipo, logo na prática. Aí eu consegui fazer essa junção entre esses dois enfoques, tanto teórico como prático, e consegui entregar uma boa, acredito eu, uma boa tese no final. Entregar valor. William, eu tenho uma dúvida com relação a talvez esse gap, essa distância entre a academia, universidades e empresas. É algo que às vezes a gente conversa com o pessoal do mercado financeiro e para algumas pessoas, principalmente acho que talvez quem está mais distante da área das finanças quantitativas, né, que existe essa distância. Então, eu já ouvi de pessoas, por exemplo, mas pessoas acadêmicas demais, elas podem criar estratégias ou podem criar modelos que não fazem tanto sentido, porque quando chega no mercado financeiro, sabe, aquilo é teórico demais. O pessoal lá da universidade está testando deep learning, está testando modelos muito complexos, aí chega aqui na Asset e não consegue implementar porque não sabe como. Qual que é a sua visão? A minha pergunta é, você encarou isso, essa distância entre universidade, academia e mercado financeiro? E caso tenha encarado, caso tenha sido um problema, como que você fez para contornar? É claro que sempre existe um choque entre a academia e o mercado financeiro quando você está vendo tudo na prática. Existem certas rigorosidades que a gente, como acadêmico, às vezes não deixa passar, por exemplo. Mas existem outras coisas que o mercado ou a experiência de mercado, pelo que acontece no dia a dia, as pessoas vivem ali, como eu falo, palpável o dia a dia, que às vezes o acadêmico possa ser que não leve em conta isso. Então, existe uma flexibilização em algumas coisas que a gente poderia ter, em outras eu acredito não tanto, mas a flexibilização que a gente, como acadêmico, faz para algum tipo, já seja de métricas, ou já seja para um tipo de avaliação de modelos,
ou para algum outro tipo de estratégias que a gente está vendo, que na visão do acadêmico é muito diferente da visão da pessoa que está ali no dia a dia no mercado financeiro, a gente às vezes acaba meio que não dando o braço a torcer, como a gente fala, mas a gente chega a um consenso e a gente tem um bom senso de saber o que pode funcionar ou não. Então, esse poderia ser um primeiro choque que a gente tem, mas a gente sabe que tem que ter um pouco de flexibilidade em relação a isso. Nesse sentido, eu tenho só mais uma curiosidade, tá? Você já foi desafiado, já aconteceu com você alguma vez, de na academia, um modelo complexo, um modelo muito robusto, talvez de deep learning, não sei. Na teoria, na academia, ele funciona, mas no mercado financeiro, quando você foi ver, ele não era implementável? Chegou a passar por algo assim? Já cheguei a conduzir algumas coisas que a gente passou por isso. Por exemplo, às vezes as pessoas pensam que pelo linguajar do machine learning, desculpa, Lucas, ou do deep learning, estou usando, isso é uma roupagem para a gente falar sobre estatística, ou as novas técnicas que existem hoje em dia para fazer isso. Mas a gente é bem sabido que a gente não pode matar uma formiga com um canhão. Então, a gente sempre começa pelas coisas mais simples. Então, por exemplo, quando a gente vai fazer algum tipo de predição, alguns modelos de econometria ou de estatística clássica funcionam bem melhor do que os modelos de deep learning ou de machine learning, por exemplo. Então, e o custo computacional é maior naqueles modelos. Então, a gente vê a comparação, poxa, eu vou usar a estatística clássica aqui porque eu testei com outros tipos de modelos, no qual teve um custo computacional mais alto do que uma estatística clássica e funcionou. Então, isso é um grande desafio, mas eu deixo a dica para todas as pessoas aí, não basta só a gente acreditar na roupagem ou na linguagem de hoje em dia que se usa para esse tipo de modelos. O que a gente tem que saber é você saber aplicar as técnicas que existem hoje em dia para poder fazer a solução de problemas, que é isso que a gente quer. Ô, Lucas, eu vi que você ia abrir o microfone lá para perguntar. Antes disso, aí eu prometo, tá? Que essa é a última aqui. Não, pode perguntar. Eu queria aproveitar esse gancho e fazer uma pergunta, na verdade, trazer o oposto, né? A gente está falando, alguma coisa no mercado financeiro que era bonito demais, funcionava perfeitamente, ou na academia era bonito demais e perfeito demais, mas no mercado financeiro não funcionava. E o inverso? É uma pergunta que é meio aquela pergunta tipo de $1 milhão, né? Que talvez tenha um segredo aí que você não quer revelar. Mas existe algum modelo, técnica, ferramenta que veio da academia, veio da universidade e aplicando no mercado financeiro ela funcionou muito bem? Sim, é uma resposta, eu acho, não sei se é uma resposta simplista, mas a experiência que a gente tem sobre quais técnicas aplicar a um determinado conjunto de dados. Essa experiência é única, porque às vezes as pessoas me perguntam, mas como que você usou essa técnica aqui para isso? É a experiência que a gente tem ao ver, tipo, a estrutura dinâmica de uma série temporal, por exemplo. Você vê a série temporal e fala assim, dado aquilo que a experiência que eu já tenho com esse tipo de dados, eu posso aplicar esse tipo de técnica para esse caso específico. Não é sair aplicando um montão de modelos X aí e colocar eles para competir se você não sabe exatamente o que está acontecendo com os dados. Então, eu acho que essa é a chave mais importante, mais enriquecedora que você pode aportar a uma casa ou a um banco para poder dar seus inputs, por exemplo. Maravilha. Sensacional, muito obrigado. Não sei se respondi. Sim. E aí, William, eu iria até um pouquinho mais além nesse sentido, te pedindo para dar um pouco de dica. Dica não, mas mencionar talvez um pouco mais no detalhe as técnicas, porque assim, o pessoal costuma associar quant a algo super complexo. Nossa, eu estou criando aqui um ensemble de diversos modelos, e tudo isso é rede neural profunda, ou é estatística bayesiana pesada, ou é alguma matemática muito louca feita.
Cara, e nem sempre é isso, né? Eu acho que você já mostrou pra gente aqui que a estatística básica bem feita, ela já pode ajudar a resolver muita coisa, né? Eu não sei o quanto você poderia chegar mais em detalhes, mas se quiser deixar mais claro para o pessoal, cara, aplicando a média em alguns casos, junto com a moda e junto com a mediana, você consegue tirar insights. Algo nessa linha, sabe? Não necessariamente é a estatística Não, básica, sim, sim. é mais a estatística clássica, ou a estatística Aham. bayesiana que a gente tem ali, aquelas duas correntes. Mas bom, vamos lá. É bem sabido, e tanto para todos vocês que já viram em algum curso de estatística, que o importante é a gente extrair o máximo de informação que você tem nos dados. O que quer dizer isso? Você fazer uma estatística descritiva dos seus dados para ver qual é o comportamento deles. Dependendo disso, você começa ali a aplicar algumas técnicas que já são conhecidas por todo mundo. Se você quer ver, por exemplo, que fazer uma estratégia de momentum, você precisa que suas séries temporais sejam, se elas não são estacionárias, você precisa voltar elas estacionárias. Para isso, você pode aplicar algum tipo de transformação que a gente conhece para isso. E, a partir disso, obter insights sobre qual técnica você pode usar. Um dos trabalhos que eu realizei no meu mestrado, que talvez, não sei se eu posso falar, mas já apliquei no mercado financeiro, é o modelo de mudança de regime. Basicamente, consiste em você saber em que regime a economia está. Se está em um regime de tendência positiva ou um regime de tendência negativa. Existem ou podem existir outros tipos de regimes que você usa, mas quando você aumenta o número de regimes, a sua matriz de transição ela aumenta, e a complexidade para estimar esse tipo de matrizes, lógico que também aumenta. Então, a gente, se já tem a complexidade para uma matriz quadrada de 2 por 2, para achar essas matrizes, esses valores de probabilidade na matriz de transição, imagina você fazer para uma matriz de 3 por 3. Aí você começa a criar insights. Como criar essas probabilidades? São de forma recursiva. Existem diferentes formas de você criar essas probabilidades, de você saber se a gente está num regime de transição, se a gente vai de expansão, se a gente vai ficar nele ou vai passar para outro estado de um regime de expansão, como por exemplo. E também quanto tempo a gente poderia durar naquele regime, tá? Essas são formas básicas ou clássicas que a gente usa hoje em dia para... Perfeito. E aí tem uma outra já que eu emendaria aqui, que é a seguinte: para fazer tudo isso, você programa, obviamente. Qual é a linguagem de programação que você usa no dia a dia, que você recomenda o pessoal aprender? Bom, voltando um pouquinho para a parte do Lobianco de ontem, eu não me considero um dev. Eu me considero uma pessoa mais de modelagem, e eu consigo programar aquilo que eu faço no meu dia a dia. Eu programo em R, todas as minhas coisas, para todo mundo de estatística. Eu acho que é mais comum a gente programar em R, mas o mercado financeiro exige mais você programar em Python, que é uma coisa que hoje estou trabalhando para a gente aprimorar um pouco mais, porque é necessário e a gente tem que saber adaptar hoje a todas as condições que a gente tem. Mas eu programo mais no R mesmo. Legal, legal. E eu acho que esse intercâmbio entre R e Python é necessário muitas vezes, né? Então a gente sabe que tem alguns experimentos que no R você faz muito rápido, mas que para fazer o deploy daquilo precisa de passar para o Python e tornar aquilo um projeto, né? Para fazer o deploy. Tem uma pergunta do André que ela casa muito com algo que que eu queria muito explorar aqui, que é a questão de dado alternativo, né? Se nas modelagens que você constrói, você busca usar dados alternativos ou não, qual que é o nível de dificuldade disso, né? E quais os nuances que você tem que ter ao trabalhar com dado alternativo. E aí ele complementou aqui, pode falar sobre a validação estatística do alfa. Aí isso seria um complemento. Tá. Então, para ninguém é um segredo que hoje todo mundo utiliza dados alternativos para a gente ter um insight sobre o que está acontecendo, né? Por exemplo, notícias. Tipo, você sabe que notícias hoje em dia, não vou falar de política, mas você vê uma notícia e você quer achar o sentimento daquela notícia.
como isso, para a gente, como um quant que não está sujeito ou não espera que algum tipo de notícias interfira no seu modelo. É claro que interfere nas suas projeções, as notícias de qualquer tipo, já seja, por exemplo, para renda variável. Falaram alguma coisa sobre alguma empresa ali, sobre algum tipo de setor. Então, isso vai influenciar claramente, não nas suas projeções, porque se você não usou dados alternativos para incorporar no seu modelo, ele não vai levar em conta aquilo. Mas, hoje em dia, existem várias técnicas de NLP que funcionam muito bem para esse tipo de modelos e a gente poderia incorporar. Eu já fiz uma parte com um colega no emprego passado sobre esse tipo de dados, mas a gente não chegou a incorporar esses dados dentro do modelo. A gente usou ele como uma parte auxiliar para poder ter um input sobre isso. Mas é claro que são super importantes hoje em dia os dados alternativos, já seja porque a gente precisa antecipar as tendências de mercado por algum tipo de notícia que sair, mas são super importantes e acredito sim que a gente vai começar a usar, ou já várias casas usam esse tipo de dados para antecipar as tendências do mercado mesmo. O Wilson falou assim: estive na UFRJ em um fórum de inteligência artificial, né, de AI, e infelizmente não há acadêmicos que conhecem o mercado financeiro. Confesso que vi coisas sem o menor sentido aí. Obrigado, Wilson, pela participação, né, pelo comentário. Às vezes a gente, até eu ou os demais acadêmicos, quando vamos dar uma palestra ou algum tipo de aula, a gente às vezes torna esses temas um pouco complexos ou mostra como se fosse uma coisa impossível de aprender. E eu acho que a gente precisa tirar essa ideia das pessoas da cabeça que a matemática é muito, muito complexa e que você não consegue ou nunca vai conseguir fazer as coisas porque aquilo é impossível de você estudar ou de fazer. E eu acredito que não. Eu acredito mais na paciência que você tenha para aprender as coisas. Até eu tive que me sentar quando estava tentando propor a minha metodologia para fazer no doutorado. Eu tive que voltar a estudar equações diferenciais estocásticas, nas quais é uma coisa muito complexa. Você vê ali o componente de variância, junto que o diferencial não é um diferencial normal, sino um diferencial browniano. Quando você vai fazer isso, você fala, caramba, como que eu vou solucionar isso? É só você se sentar, estudar todas as partes que você precisa mesmo, partir da base. Se você tem uma base não tão boa em modelos lineares, por exemplo, eu acredito, e é uma boa dica você estudar um pouco de modelos lineares, que eu acho que é a base de tudo. Não estou falando que eu uso modelos lineares para fazer coisas, mas se você vê ou chegar para pensar, isso é a base mesmo do que a gente usa hoje em dia em séries temporais ou no mercado financeiro, por exemplo. Não tenha medo de ir para frente para estudar qualquer tipo de técnicas que existem hoje em dia, porque eu acho que sentado todo mundo consegue solucionar qualquer tipo de problema. Ou seja, não é impossível, longe disso, né? É totalmente viável se tornar um quant, só passa por um processo de aprendizado, e esse processo de aprendizado, ele é inerente ao ser humano, logo é só sentar a bunda na cadeira e estudar. Exatamente, assim como vocês falaram, é muito tema em cima, não é do dia para a noite que você vai virar um quant e pronto, eu quero ser aquilo. Às vezes o imediatismo é o que cansa as pessoas. Ver uma matéria, mas preciso ver aquilo, preciso ver modelos lineares, preciso ver cálculo estocástico, preciso ver aquilo. Precisa mesmo, sim. Senta, estuda, que com o tempo você vai ver que esse tempo que você gastou vai valer a pena mais para frente. Às vezes a gente fala algumas coisas, mas, poxa, como você sabe isso? Você estudou em algum momento da sua vida aquilo, que é por isso que você sabe.
Não é caiu do céu assim do nada e chegou ao conhecimento. Teve que sentar Ô, William, para você isso. acabou respondendo uma pergunta que eu ia fazer, que era justamente isso, porque nós sabemos aqui de seguidores nossos, de alunos nossos, que colocam um primeiro pé nas finanças quantitativas, mas à medida que o negócio vai ficando complexo, vai ficando difícil, a gente vê ali pessoas que falam, mas isso aqui não é para mim, isso aqui é difícil demais, né? Queria, inclusive, trazer aí o conselho que você daria para essas pessoas, né? Algo que a gente pode fazer na prática, no dia a dia, para mostrar para essas pessoas, para que elas vejam ali na sua carreira, que isso é factível, que elas conseguem sim se tornar quants. Eu acredito que quando você está estudando, ou para quem não tenha tempo de estudar, é bom você dedicar uma hora do seu dia para estudar e para ler. E ali você afiançar seus conhecimentos sobre as leituras e os temas que você viu no dia a dia. Porque às vezes a gente deixa passar algum tipo de insight ou algum tipo de dicas que são muito importantes em matemática para você poder fazer algum tipo de resolução de problemas. Uhum. E, como eu falei anteriormente, é sentar e estudar mesmo, porque isso ajuda muito. Eu dou um conselho, por exemplo, eu até meus 29, 30 anos, desde os meus 17, eu estudei todo esse tempo. Eu não tinha tempo para sair e não me dedicar ao que realmente eram meus estudos. Por exemplo, lá quando estava em Chicago, acho que as pessoas, estava lá, estava de férias. Nada disso, longe disso. Eu estava num lugar realmente onde você precisava, ou as pessoas precisam mostrar seu conhecimento e seu aprendizado, porque senão você não poderia entrar naquilo. Então, eu acho que a dedicação exclusiva para os seus estudos é importante. Não é à toa, William, que essa é uma área conhecida por ter pessoas que gostam de estudar, né? Isso é muito visível também nos nossos alunos, assim. A gente vê ali exemplos, né, de pessoas que se destacam, né, fora da média, ali, né, acima da curva. São pessoas normalmente que estudam bastante, criam conteúdo, têm ali um portfólio robusto no GitHub, né? Elas têm aquela produção, certo? Acho que tem que gostar de estudar, né? Tem que gostar daquilo. E se você não gosta o suficiente, é só você ver uma matéria que você tenha muito medo de encarar, que você estudando, você aprende a gostar dela. Por exemplo, É, eu não gostava muito de... Por exemplo, vamos lá. Eu achava super difícil quando comecei a estudar cálculo estocástico. Eu falava assim, gente, que é isso? Eu vou ter que aprender isso. Era um curso bastante avançado e eu falava, isso aqui está um pouco fora do meu escopo, mas vamos lá. Aí eu comecei e isso me desafiou muito. E foi no que eu sair da zona de conforto, né? Você saiu da exatamente, zona de conforto e, cara, não, é difícil, é ruim. Aí sim que eu vou estudar de fato e aprender isso. exatamente. E eu tinha no meu redor estudar com pessoas com um nível bastante alto. Isso ajuda você a se desafiar. Você Perfeito. não pode ficar atrás, sua bolsa está ali, você tem que tirar acima de 8 ali na matéria, senão você fica sem bolsa e não vai poder É, fazer nada. Aí isso também te incentiva os seus colegas, quando os seus colegas têm um nível bastante alto, te incentiva a você estudar mais, porque você precisa estar ali, vamos falar assim, no uhum, mesmo nível. E se você não está, precisa se nivelar para aquilo. Perfeito. perfeito. Eu quero só fazer mais duas perguntas, aí eu passo para vocês. Primeiro, o Ronaldo Barroso aqui no Instagram perguntou sobre o e-book. Ronaldo, basicamente, fazer inscrição na Jornada Quant, jornadaquant.com/inscrição. Você fez a inscrição, vai aparecer ali o link do e-book, tá? Muito fácil. Aí, William, minha pergunta, na verdade, é mais subjetiva. Na nossa área, a gente é muito de exatas, pessoas muito orientadas a números, evitam sentimentos, né? A gente fala evitar os vieses humanos, mas vamos abrir uma pequena pausa aqui e vamos trazer vieses humanos, sim. Porque, na verdade, eu quero trazer um aspecto subjetivo, te perguntar a sua opinião. Como que você se vê, como você se enxerga hoje, o William, depois de tanta bagagem,
experiência, estudo, trabalhando no mercado financeiro. É uma pergunta talvez meio clichê. Você se sente feliz? Assim, tudo aquilo que você conquistou e trouxe, cara, aquele estudo valeu a pena, te trouxe retorno? O que você consegue passar para o pessoal e falar, cara, olha, valeu a pena tudo que eu fiz? Bom, eu tenho aproximadamente 5 anos no mercado já, depois que eu me formei como doutor em estatística. E eu acredito que até hoje, tudo que eu tenho usado sobre o que eu aprendi, me trouxe muito valor e muitos insights para o que eu faço hoje, por exemplo. Agora, sobre o que você está falando, sobre vieses humanos, as pessoas têm uma... Como que eu falaria isso? Tem uma ideia que se você fala que isso aqui tem um viés humano. Um viés humano, é claro que se você vai falar, desliga o modelo porque alguém falou ali que vai acontecer aquilo. Isso é um viés humano porque você foi lá e meteu o dedo. Olha Tá. só, muito Mas bom. existem vieses humanos que a gente tem por causa do que eu vou falar aqui. Vamos lá. Se você tem, por exemplo, um gestor de um portfólio no qual fala para você que você quer um Sharp X, isso é um viés humano. Isso não é um viés quantitativo. Você vai entregar aquilo para o negócio com um viés que uma pessoa falou aquilo, entendeu? Já seja com um retorno alto e uma voo pequena, que é o que todo mundo quer, tá? Se outra pessoa, eu quero um retorno mais ou menos com uma voo mais ou menos. Então, isso é um viés humano. Então, se a gente falar que no mundo quantitativo a gente não tem vieses humanos, isso é... Não vou falar que é errado, porque errado está em falar que só viés humano é chegar e desligar o modelo porque vai acontecer uma coisa dado um evento, por exemplo. Não, existem vieses humanos que a gente corre riscos, as pessoas, os gestores, correm seus diferentes riscos. Então, isso para mim, são vieses humanos. Não Muito sei bom, cara. se essa é a... Achei sensacional a sua resposta. Genial, cara. Ontem a gente fez uma pergunta aqui para o Bianco sobre p-hacking, sobre viés de múltipla comparação, multiple comparison bias, utilizar o poder computacional, muitas vezes, que você tem ali as armas de força bruta para você acabar gerando um resultado positivo. O que muitas vezes não, a maioria das vezes acaba induzindo ao overfitting, né? Como que você vê esse processo? Se você pode comentar algo sobre o que vocês fazem lá dentro da Asset para tentar evitar esse tipo de overfit ou para tentar fazer o backtest de alguma outra maneira, o que você pode dar de dica para o pessoal em relação a isso? Tá. Eu acho que o poder computacional ou as ferramentas ou ferramental hoje que a gente tem sobre o poder computacional, eu não acho que seja errado você usar como meio de você ver os resultados do que você quer. Uma coisa é você saber usar eles para você poder obter insights. Às vezes, é claro, como você falou, a gente pode overfitar seu modelo, chegar ali a uma resposta errada do backtest, tá? Mas a ideia não é você incluir um monte de parâmetros ali para poder você induzir a resposta. A ideia é você saber usar aquela ferramenta ou como você usa isso para você, tipo, pôr para trabalhar seu modelo. Porque não é só chegar e, vou colocar ali um monte de parâmetros para isso aqui. Não. Você tem seu modelo e o modelo é aquilo e vamos trabalhar com ele, vamos fazer simulação para ver se isso consegue me dar um insight com meus dados reais. Então, esse poder computacional para a gente poder fazer simulação e não colocar ali um monte de parâmetros para induzir a resposta, eu acho que é o caminho mais viável. Tem uma aqui do Leonardo que eu acho boa. William, você lida com um volume de dinheiro maior que assets pequenas. Então, a preocupação com liquidez e com como o seu movimento afeta o mercado, como que vocês lidam com isso, né? O que vem primeiro aí? Vem a estratégia ou, putz, essa estratégia, ok, mas eu vou botar bilhões aqui, eu vou mudar o mercado e aí não se aplica. Você tem que ter em conta qual
ordem de grandeza do seu book, para você colocar, para você saber quais são as suas ações, seus tickers, o seu produto que você vai usar. Então, a ordem de grandeza que você tem é importante sim para você poder definir quais são ou qual vai ser seu portfólio que vai entrar para rodar no seu modelo. Então, a liquidez, ela é muito subjetiva para cada tipo de portfólio que você tem. Então, a ordem de grandeza importa sim. E é claro que se eu tenho uma ordem de grandeza, um book muito grande, eu não vou colocar ali umas ações que têm uma liquidez baixa. E, como volto a falar, liquidez é muito subjetiva para cada um que fala. Para mim, possa ser que uma ação com um X valor mensalmente, o volume tradeado ali num determinado período X, para outro possa ser que não, mas para esse outro é a ordem de grandeza do book que você está trabalhando. Perfeito. Então, Legal. importa sim a liquidez. Perfeito. Aí o João comentou, né? William, fala um pouco sobre o quanto você no dia a dia e a importância da programação. Acho que ele quis dizer, fala um pouco sobre o que você faz no dia a dia e como que a programação te ajuda e o quão importante ela é. Tá. Primeiro, você precisa saber o básico de programação para você poder saber se sua estratégia vai funcionar ou não. Depois, para você fazer o backtest, isso põe uma pessoa que seja mais especializada nisso para te ajudar a fazer isso. Mas eu acredito que o básico de programação você precisa saber sim, para poder desenvolver um tipo de estratégia. Se você quer, por exemplo, eu preciso saber quais setores se comportam com uma estrutura de tendência de alta. Aí vou lá e faço clusterização, por exemplo. Então, pego todas as séries que eu tenho aqui disponíveis. Aqui, um cluster tal me botou que essas séries são desse tipo. Cluster tal me mostrou que essas séries são de outro tipo. Então, no mínimo, a gente precisa saber programação básica. Sim. E se utiliza no dia a dia, claro. Perfeito. Esses dias, numa live de domingo, eu fiz clustering aplicado a dados fundamentalistas das ações para entender, conforme os grupos formados, qual que é a categoria de cada uma daquelas ações. Olha só. Interessante, muito próximo com o que você comentou aí. Tem também o Marcelo aqui, ele falou a questão de performance de código, né? Então, você já tinha comentado com a gente que você é mais modeleiro, vamos dizer, e não desenvolvedor. Sim, ele perguntou no dia a dia, né? Ele perguntou o quanto o tuning do código em si, fazer um código que performa, é importante para o seu dia a dia. A leitura do código, e para todo mundo aí que sabe programar o básico, sabe que cada um programa de um jeito. Então, você precisa programar de acordo com como você vai entender seu modelo. Pode ser que outra pessoa não entenda o seu código ou não consiga rodar aquilo, mas é importante você ter uma leitura do que você escreve no código para deixar o mais legível para a pessoa que vai fazer o seu backtest ou algum tipo de insight em cima do seu código. Perfeito. E já a questão de performance, ela tá muito com o dev quant mesmo, né? O cara que vai implementar lá em produção o modelo, né? E aí envolve uma série de outras coisas. Mas para quem faz modelagem, né? Acho que não tem envolve tanto... outra série de outras coisas. Eu sou muito receoso em questão disso aí, porque vamos tocar num ponto muito, sei lá, não sei se é escabroso falar dessa forma, mas eu acho que as pessoas programam de uma certa forma para elas entenderem o que estão fazendo. É claro que a gente tem que dar a entender o que está ali. Só que existe um grande passo entre você dar a resposta do que você tem ali ao simplesmente entregar seu código porque você tá ali e a outra pessoa não que vai pegar nem nada disso, mas eu acho que quando as pessoas não conseguem entregar a coisa
vamos falar assim, legível, não é porque não queira que pegue aquilo, é porque você, como professor ou como acadêmico, aprendeu uma forma de você ajudar a essa pessoa a dar o passo de saber propor alguma coisa, entendeu? Porque aqui todo mundo precisa ser propositivo. Eu vou fazer o modelo que vai funcionar para aquilo. É você que está pensando ali, não é uma pessoa que está ali do seu lado que vai te falar assim, faz ali se um modelo não supervisionado, então você sabe que não tem a variável resposta. Que é preciso saber. Ninguém vai estar ali do seu lado para te falar isso. Você precisa saber aquilo para propor, entendeu? Então, isso é uma grande ponte que existe ali em você saber o que fazer e se virar sozinho. Então, acredito que essa parte do código, como falei, não é porque às vezes eu acredito que todo mundo no mercado hoje em dia e as pessoas que também são experientes estão me assistindo, eu acho que concordam com isso. Não é pelo fato da gente não querer que vejam aquilo, é por causa de que a gente precisa ensinar a que a pessoa tem que propor as coisas dela, entendeu? Podia comentar um pouquinho agora falando sobre o processo do desenvolvimento de estratégia junto com você, não acho que da própria estratégia em si, mas das pessoas que trabalham, quais são as etapas ali, se você é o início desse processo, você criou um modelo, a partir dali o que acontece? Existem, a gente não trabalha num mesmo, a gente não sei se posso falar, mas é uma mesa onde a gente trabalha qualquer tipo de classe de ativos, tá? Já seja renda variável, renda fixa, enfim. Existe uma parte que você precisa montar um modelo, propor o que vai ser feito, e existe uma parte também que faz a parte de fazer o modelo funcionar, tá? A produtização do modelo. Então, a gente, de ponta a ponta, não é só uma pessoa que faz. Existem várias etapas na parte da modelagem que as pessoas costumam fazer e acredito que eu esteja até na etapa do meio, que é onde você faz o modelo e fala, bom, o modelo funciona, agora vamos pôr ele para produção. Legal, E legal. essa parte de produção é muito importante, por quê? Porque não simplesmente basta você colocar seu modelo e deixar ele ali. A gente sabe que modelos em qualquer área, não somente na nossa área, são obsoletos. Então, daqui a 1, 2 meses, 3 meses, o modelo não funciona mais porque a estrutura dos dados mudaram. E para o que precisa fazer isso? Fazer um monitoramento do modelo. Aí onde também é importante a gente saber quais são as métricas que a gente vai usar para monitorar o modelo, se ele está funcionando, se ele não está funcionando, como que eu sei que ele está funcionando, se está fora daqueles padrões que eu fiz meu backtest ou não. E preciso saber tudo isso. Então, essa parte também é super importante eu acho que mais para o dev aí. Eu costumava dizer que essa parte de monitoramento, a melhor coisa era olhar a distribuição das variáveis explicativas, né? Porque, então, se a distribuição das explicativas mudou, o cenário mudou. E isso, com certeza, está afetando o seu modelo construído no passado. Isso, mas a gente vê a distribuição, é claro, mas eu vejo os parâmetros da distribuição, quais são, se eles estão fugindo muito ali daquilo que você fez. Não, a última pergunta aqui do hall de perguntas era com relação à visualização de dados. Qual a importância dessa habilidade de saber fazer uma boa visualização dos dados? Seja para mostrar para as pessoas o seu estudo, seja até para você mesmo, na hora da descritiva dos dados, conseguir entender aquilo e tirar valor, né? Claro, com certeza. A visualização de dados se dá tanto para a estatística descritiva no início dos seus dados, é muito importante, tanto para a pessoa que vai propor o modelo, como para os insights que você vai apresentar para a pessoa que você vai mostrar que o seu modelo está funcionando. Então, são muito importantes, sim. Por exemplo, às vezes você vê que a distribuição é clara que dos retornos não é uma distribuição normal. Então, você precisa visualizar aquilo ali. A gente sabe que geralmente uma distribuição com cauda mais pesada do que a normal, por exemplo, uma t-STUDS, uma distribuição generalizada do erro, por exemplo. E esse fato ou esses insights se dão para você não fazer escolhas erradas, por exemplo, porque a distribuição
em um tipo de conjunto de dados é muito importante. E também, vocês, para todo mundo ali, precisa, uma dica de estudo, precisa estudar vários tipos de distribuição, porque não somente existe a distribuição normal, tá? Existe a distribuição gama, existe a distribuição beta, existem outros tipos de distribuições que se você consegue ali detectar, não no, eu falo no olho da experiência, mas é claro que existe toda uma técnica de você saber qual é a distribuição daquele tipo de dados, você comparando os quantis da distribuição teóricos com os amostrais, você consegue ali gerar muitos insights, se você consegue ler ou fazer uma leitura de todas as distribuições que existem hoje em dia. Tem uma Perfeito. pergunta aqui que se conecta, inclusive, com esse contexto, tá? O André lhe perguntou, aqui trazendo a pergunta do Instagram, a estatística Bayesiana e os testes não paramétricos são muito utilizados considerando as características dos dados financeiros, como fat tails, low signal to noise ratio. Hoje em dia, eu gosto da estatística bayesiana também. Eu não me considero... A gente, em estatística, tem duas correntes, vamos falar assim, estatística clássica e estatística bayesiana. Mas eu acredito que hoje em dia a importância da estatística bayesiana que traz para o insight, para o nosso mundo, tanto acadêmico como o mundo prático, o mercado financeiro, é muito importante. E sim, a gente usa a estatística bayesiana no mercado financeiro, já seja para você definir algum tipo de dados a priori, algum tipo de distribuição a priori que você tenha, a parte computacional que você usa, quando você não consegue encontrar a forma fechada da forma analítica da sua distribuição, dado uma priori bayesiana, por exemplo, isso é muito importante quando você vai fazer simulação. Então, eu acho que sim, a gente usa bastante isso. Não sei se essa foi a pergunta que ele fez. Sim, perfeito. Muito bom, maravilha. B-Investec, vocês terceirizam alguma etapa do desenvolvimento ou tudo é feito por vocês? Hoje em dia, a gente não terceiriza nenhuma etapa do desenvolvimento. Eu acho que até nesse sentido, né, que perguntaram aqui, se você terceiriza até dentro da própria asset. Existe, por exemplo, porque hoje a gente vê, né, algumas assets que separam, por exemplo, ali, research, então, por exemplo, você tem cientistas de dados, analistas de dados, que não necessariamente estão trabalhando no desenvolvimento da estratégia em si, mas da mineração dos dados para encontrar oportunidades. Não, hoje em dia não. A gente tá. Eu sou novo também, eu vou fazer 3 meses na Bradesco Asset. Então, até hoje, a gente não terceirizou absolutamente nada, mas não sei se mais para frente a gente, quando a área crescer um pouco mais, talvez vai precisar disso. Mas hoje, por enquanto, a gente não precisou. Então. Mas é claro que eu acredito que se em algum momento das nossas etapas ficar muito apertado para a gente poder desenvolver algum tipo de das nossas etapas, eu acredito que a gente poderia fazer sim. Eu acho que existem etapas muito demoradas também no processo que a gente não precisa ficar se matando ali para fazer quando alguma outra pessoa especialista naquilo, como eu falo, sapateiro a seu sapato, como o Lobianco falou ontem. Existem pessoas específicas e que estudaram especificamente para aquilo. Então a gente também pode dar oportunidade para isso. Não é porque a gente, vamos falar assim, às vezes falar, é porque tem preguiça você. Não é isso. E cada pessoa tem seus skills e suas habilidades para esse tipo de coisas. Então, eu acredito que a gente possa encaminhar isso para isso sim. A pergunta no parênteses que eu ia fazer é: você enxerga o crescimento nesses últimos 5 anos trabalhando das finanças quantitativas e você vê um potencial muito grande disso no Brasil? Eu acostumava a falar acostumo falar que no Brasil ainda é um pouco incipiente essa parte quantitativa, mas hoje em dia, tipo, até vocês, eu acho que a gente está mudando esse switch. Para ninguém é um segredo que nos Estados Unidos isso é
normal, vamos falar assim. Todo mundo trabalha com dados, porque são os dados que nos trazem insights. Aqui no Brasil, ainda as pessoas têm um pouco de receio, de trava para fazer isso. Não todas, mas a maioria dos bancos e das casas no mercado financeiro estão aderindo a esse novo enfoque, né? Então, eu acho que a gente tem um chão grandíssimo pela frente para fazer a construção. Vocês, como trading com dados, que estão abrindo as portas e dando a conhecer essa nossa área para todo mundo aqui no Brasil, eu acho muito importante, porque às vezes as pessoas não conhecem ou têm um medo, receio, se eu investir num fundo que faz parte de uma estratégia quant, eu vou perder dinheiro. Não, não é isso. Existem muitos profissionais qualificados para aquilo. Então, eu acho que a disseminação disso e o que vocês fazem, que nós todos como profissionais estamos fazendo para essa área ser reconhecida, eu acho que é um passo pequeno ainda, mas entre mais passos pequenos a gente dê, a gente pode chegar no que realmente é. Uma coisa que acontece muito conosco aqui na Trade com Dados, cara, o pessoal vê, trading com dados. Vocês são quant, vocês ensinam quant. Vocês fazem robô, é isso? Você sabe aquele negócio de robô de mercado financeiro? É engraçado como as pessoas associam, né, essa ideia do robô, assim, que necessariamente você vai criar um robô. As pessoas, a pessoa, você criou um robô. Não, você cria um modelo ali matemático, o robô é para você não deixar automatizado tudo ali, mas não necessariamente tem que ser um quant, não é que fazem robôs para ali para você, não. E também essa parte eu não acostumo me chamar tipo quant. Eu acho que essa palavra reúne muitas coisas em si. Por exemplo, hoje em dia eu sou mais, como você falou, mais modeleiro, faço mais modelagem, mas existem por trás vários insights de pessoas que sabem de economia, pessoas que sabem de mercado financeiro, pessoas que sabem de programação, pessoas que sabem de um monte de coisas que para ser um quant completo, você precisa de tudo isso. E hoje em dia, acho que ninguém é aquilo, entendeu? A gente se suporta de várias coisas, de várias áreas que ajudam a gente a ser aquilo. Mas é claro que a gente sozinho não consegue, porque é muito, muito, muito conteúdo. Muito legal. Então, não se sintam culpados. Eu não sei aquilo. Você não precisa saber tudo. Muito entendeu? bom. Às vezes a gente acha que poxa, eu não sei aquilo, se sente um pouco mal, mas eu acredito que não pode se sentir, tipo, como se você não soubesse, realmente porque você não precisa saber tudo. Às vezes a gente se cobra muito por isso, mas eu acredito que todos nós somos pessoas que no dia a dia estamos abertos a conhecimento e isso é o mais importante. Isso que você falou agora conecta muito com o que o Lobianco trouxe também ontem, tá, pessoal? Ele falou, você na área quant, você não precisa conhecer todos os pilares. Tecnologia, dados, ciência de dados, estatística, né? Aí vem a parte da modelagem matemática, álgebra linear, cálculo estocástico, depois as finanças. Não, você pode ter ali a sua especialidade e aquilo vai, na verdade, ser uma vantagem para você. Você vai especializar em um aspecto importante, vai te dar, né, um reconhecimento, vamos dizer assim. É claro que você não precisa ser especialista em tudo, porque eu acho que ninguém é especialista em tudo, mas conhecer o básico que vai te ajudar para saber como funcionam as coisas, por exemplo, como funciona do modelo de início a fim. Por exemplo, isso você pode saber. Especificamente o que está por dentro, você pode ser que não saiba a parte que está ali, tipo de Docker, por exemplo. Mas, se você conhece como funciona o sistema, eu acho que isso já é um ganho. Maravilha. Vitor, eu acho que você tem mais perguntas aí do lado do Instagram. Senão a gente vai se encaminhando aqui para o final, para não estourar muita hora do que a gente combinou com o William, né? Não, tranquilo. Eu até passou aqui o tempo tão rápido, mas passou, eu acho né? se vocês me deixarem, eu falo demais.
vocês têm que dar uma travada aí, Não, porque relaxa. Imagino, Cara, eu na sou verdade, bem eu- comunicativo. A gente agradece muito sua presença, que foi muito legal o bate-papo mesmo, de verdade, muito enriquecedor aí, tanto para a gente aqui da equipe, quanto o pessoal que está assistindo. Muito obrigado mesmo. Não, Eu acho que obrigado deixa eu. mais claro, William, a sua participação deixa mais claro para o pessoal que esse mundo ele é super interessante, que a tal matemática, que principalmente a nós brasileiros, né, a gente acha assim, matemática, nossa, não sei, não gosto, é ruim, professor, não gosto do professor. Cara, a matemática é maravilhosa, né, e tudo tá na base da matemática, a matemática que governa tudo. E, Então, faz e, muito sentido aprender isso, né? e também deixar, vocês têm ótimas universidades aqui, onde eu como colombiano que cheguei aqui, por causa de ter estudado aqui meu mestrado e meu doutorado, eu consegui uma vaga fora aqui do Brasil, mas foi por causa do que eu estudei aqui no Brasil. Perfeito. Ou seja, a preparação que vocês têm aqui no Brasil para matemática ou para outro tipo de áreas é muito, muito boa. Então, acreditem sim no Que potencial que legal, vocês têm cara. aqui no Nossa, Brasil, fantástico. porque isso é super importante. A gente, às vezes, sempre acredita em, eu quero estudar fora, porque fora é melhor. Não, aqui... Síndrome do vira-lata, né? a gente consegue, vocês conseguem. Se não fosse pela Universidade de São Paulo, eu não tivesse ido estudar fora, entendeu? Então, isso é super, 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 super importante vocês acreditarem na matemática de vocês. Estudei com caras do Ceará aqui, extremadamente competentes em matemática. Nossa, para mim, isso, todas as pessoas que eu estudo aqui, brasileiras, é claro, me deram muito, muito valor para estudar e para conseguir chegar a nivelar eles, porque no doutorado vocês veem níveis que você nunca encontra em nenhum lugar, mas graças à educação que vocês têm aqui no Brasil. Eu acho que não teria mensagem motivacional melhor aí pro pessoal, né? Não, queria deixar para as pessoas que estão começando no mercado financeiro e no mercado quant também, que não desistam dos desafios que vão enfrentar no dia a dia, porque se tudo fosse fácil, ou se toda estratégia estivesse em um artigo que já está publicado, todo mundo estivesse rico. Então, a ideia aqui é você... a minha mensagem é você ser propositivo no que você faz, que isso faz um diferencial muito grande para você ser como profissional no mercado e te diferencia de todo que existe hoje em dia. Então, essa parte de você ter esse diferencial de propor, só vai conseguir se você se sentar para estudar e fazer as leituras devidas que vocês precisam saber. Porque, às vezes, a gente, como falei, recapitulando o que disse, a gente quer, às vezes, muito o imediatismo. Tenho 24, 25 anos, já quero ser quant. Não, a gente precisa levar uma longa jornada. A gente sabe como nossos professores ou como as pessoas experientes no mercado, eles levaram muito tempo para chegar onde estão, pela experiência e pelo tempo que eles passaram naquilo, entendeu? Então, acredito que sejam pacientes no tempo e façam boas leituras e bons estudos aí para todos. Eu queria te agradecer por ter vindo até aqui, ter ouvido todo o nosso podcast. Nos siga nas nossas redes sociais, @tradingcondados, para ficarem informados sobre todas as nossas novidades. Um abraço e até a próxima.